Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa com a cantora Beatriz Candia. Bom, Beatriz, você toma algum cuidado com a sua voz? Tive que tomar, porque eu estava fazendo muita data e não estava dando conta. Quando eu fui para Monte Verde, que o tempo era frio pra caramba. muito frio. A primeira semana que eu passei lá, eu fiquei mal, assim, quase afônica. Eu fiz as datas do jeito que dava, porque estava muito difícil. Quando eu voltei, que já tem um tempinho também, há pouco tempo, na verdade, eu fui procurar uma fonoaudióloga para cuidar, que é a Aline Garrido, maravilhosa. E aí ela faz laser terapia, faz várias coisas para cuidar, passa vários cuidados, que às vezes eu não faço, porque a rotina é uma loucura, mas eu tento fazer. Então, inclusive, a gente passou na otorrinolaringologista e ela enfiou uma câmera dentro do meu nariz para enxergar e muito dá uma aflição muito grande. Mas é muito legal ver no vídeo, porque ela pede pra gente cantar. Ela é especialista, as duas são especialistas em voz cantada. E aí elas pedem pra gente cantar com a câmera na prega vocal. É uma aflição enorme, mas ver a movimentação da prega vocal e entender... porque é dentro do nosso corpo, então parece uma grande loucura. Porque a prega vocal, não sei o quê. E a gente enxergar aquilo ali acontecendo, eu achei muito louco. E são cuidados que têm me ajudado muito. Também eu dou aula de canto, mas eu também faço aula de canto com a Rô Moliterno, que é excelente, ela é uma monstra. Eu brinco com os meus alunos que se quiser parar de fazer aula comigo para fazer com a Rô, eu entendo. Eu não ligo, tá tudo certo. Mas continua comigo, tá tudo bem. E ela é incrível também. Ela me passou vários ajustes, assim, coisas que a gente mistifica, do mesmo jeito que eu mistifico a composição, porque eu ainda não componho tão bem, não componho, né? Compus apenas. Quem não canta parece mistificar também a voz. É um dom. Que não sei o quê. Realmente, tem gente que tem timbre bonito naturalmente. O timbre realmente não tem muito o que fazer. Você nasce daquela forma, e aí paciência. Mas a técnica e como encaixar cada som para ficar de cada forma é muito... Parece uma grande viagem. Aí levanta a sobrancelha para encaixar a faringe e você acha que não vai funcionar, você faz e funciona. Você fala, não é possível que um negócio tão delicado assim vai fazer uma diferença tão grande, e faz. Então eu tô tendo esses cuidados hoje. Eu faço as aulas com a Rô. Inclusive eu tava com a minha garganta um pouco inflamada, não fiz essa semana, mas vou repor as que eu preciso repor. E a laser terapia com a fonoaudióloga. Nebulização. Viram que eu tava com início de refluxo, que estava alimentando meu calo vocal, aí eu tive que mudar minha alimentação. Um caos. Porque envolve várias coisas, né? Se a gente pensa que é só cuidar da voz, fazer uma específico, mas envolve tudo, né? Envolve tudo. A respiração, principalmente. Toda hora que eu fico uma semana sem fazer aula com a Rô, eu volto. Ela fala, essa respiração está toda errada, vamos começar do zero. Respiração é a parte mais difícil, porque tem essa questão também a postura, por exemplo, né, que a gente estava falando aqui. A nossa respiração, ela é muito superior. E não é o correto, porque quando a gente nasce respirando certo. A barriguinha tá lá subindo e descendo, né, do nenenzinho. E aí a gente é muito flexível, vai fazendo tudo de qualquer jeito, passa muito tempo sentado, acaba com a nossa postura, acaba com a nossa respiração. E aí a gente tem que reaprender a respirar. E, inclusive, no início, quando a gente usa a respiração correta, é possível até que dê um pouco de tontura, porque a gente oxigena muito mais o nosso cérebro do que ele está acostumado. Então, é um universo que a gente sabe que existe, mas ele tá lá. Eu não vou muito lá. Aí agora que eu entrei, eu fico, gente, tudo é tudo, né? Tudo é respiração. Tem alguns alunos meus que fazem luta, fazem algum exercício físico e falam, olha, a respiração melhorou até para isso. Porque, né, a gente precisa oxigenar o nosso cérebro o tempo inteiro. A gente precisa respirar bem. E eu sinto essa melhora, ainda vai melhorar mais, eu prometo, Rô, vai melhorar mais. Mas é muito bacana a gente perceber essas coisas. Ela também passa bastante técnica de fluxo de ar. Então, quando a gente está falando no microfone, aqui a gente está com a lapela até que não sobra tanto. Mas o microfone direcional, que a gente fica aqui muito perto da boca,
às vezes a gente está colocando mais alto que a gente precisa. E aí o ar tem o som do ar e não o som da voz. E aí todo o ar que sobra é ruído. Quando a gente está cantando, tudo que não é voz é barulho. Então, se sai um a mais, não é. E aí a gente tem que mexer nisso. A gente acha que ai, não, vou comprar então um microfone que cancele não sei o quê, de podcast, essas coisas. Aí realmente, porque as pessoas estão só falando, elas não precisam ter noção técnica. Mas o cantor, ele tem que ter, não tem que ter, não. Mas eu gosto de ter. Tem alguns que têm essa vontade. Essas aulas de canto que você dá são em escolas ou são aulas particulares? Como é que funciona? Eu dou aula em escolas e dou aula particular também. Mas eu ainda estou ajeitando melhor o espaço que eu vou utilizar para poder receber melhor os alunos, né? Mas é muito gostoso essa troca. Eu ainda prefiro cantar do que dar aula de canto. Mas... E às vezes também no dia a dia... Tudo que a gente faz repetitivamente acaba virando escritório, né? É aquilo ali. Você chegou, fez, foi embora. Mas tem alguns momentos que fazem valer, que faz entender a importância do que a gente está fazendo. Então, uma das escolas onde eu dou aula teve uma apresentação de rock com as crianças. Crianças e alunos adultos também. E normalmente eu não conseguia fazer parte dessas apresentações porque eu estava cantando. E era sempre final de semana. Se fosse uma apresentação à quarta-feira, tô lá sempre. Quarta-feira é difícil de eu ter data. Mas fim de semana era mais difícil. Teve uma anterior de músicas nacionais que eu não pude ir, só vi as fotos e fiquei morrendo de vontade de estar lá. E nessa última eu consegui ir. E ali veio a satisfação de, poxa, olha que legal essas crianças, esses adultos aplicando tudo que eles aprenderam em aula, se divertindo, a família se emocionando, o público aplaudindo, luz, figurino. E um momento fora da rotina dessas pessoas. Porque às vezes, pra mim, às vezes virar escritório, eu às vezes não dou tanto valor. É uma quarta-feira, é uma sexta-feira, é um dia aí. Cantei, fui embora pra casa pensando, nossa, o que tem de almoço? Eu vou fazer. E para aquelas pessoas, não, porque não é uma coisa que acontece com tanta frequência. E aí a gente perceber isso e perceber o papel que você tem para aquele momento acontecer foi muito gratificante. Eu chorei pelo menos 7 vezes nesse show inteiro. E criançada correndo para um lado para o outro, berrando, tendo que pedir silêncio. Mas é uma delícia, é uma loucura muito boa. E como é que foi para você lidar com a pandemia? Ficar fechado em casa? Porque o setor artístico foi o que praticamente mais sofreu, né? Então, foi uma época que eu estava dando aula de inglês. Por acaso, eu não estava dependendo 100% da música. Na verdade, eu não estava tocando com nenhuma frequência, quase. Aconteceu, eu fiquei 2 anos na banda, né? E eu dava aula de inglês numa escola de idiomas. E aí, no final do ano, me tiraram da banda, com aviso, né? Com alguma antecedência. E no último segundo de dezembro, me tiraram da escola. E aí eu fiquei sem nada. E eu fiquei 3 meses num limbo muito grande. Aí me chamaram de volta, me chamaram para uma outra escola, mas na parte musical nada estava acontecendo. Quando estourou a pandemia, eu estava nessas 2 escolas. E se por um lado era ruim, porque eu não estava satisfeita profissionalmente, porque o que eu queria de fato fazer era a música, embora eu me satisfizesse muito com a energia das crianças, era o que mais me agradava, na verdade, nem era tanto o lecionar, era a criançada. Por mais que por esse lado fosse frustrante, por outro, o meu pai é baterista, o meu pai não tinha nada de seguro. Olha a segurança lá, né? E eu tava dando aula. Então, como eu tava contratada, registrada por uma das escolas, eu tive essa segurança durante a pandemia. E aí eu fiquei dando aula de casa, eu organizei tudo, né, para conseguir fazer essas aulas de lá. E financeiramente foi bom e eu não sofri tanto. Mas, né, foi muito punk. O primeiro mês eles ainda não sabiam, achavam que ia ser muito rapidinho, adiantaram férias. Só 15 dias pra achatar a curva. Sabe? E eu já assim, eu ficava vendo as lives do Átila e pensava, gente, não vai ser um mês só. O Átila tá falando que não vai ser, não. É um negócio um pouquinho mais longo. E aí teve um treinamento do Google pra gente aprender a usar as ferramentas para dar aula online. E lá tinha, nessa escola onde eu dava aula, a escola regular, não a de idiomas, eram muitas professoras mais velhas, assim,
tinha umas aposentadas já que continuavam dando aula. Então elas não tinham tanta facilidade com a tecnologia. Eu que já tinha entendido que o negócio ia ficar feio, não imaginava também que ia ficar do jeito que estava. Mas eu sabia que não ia ser uma coisa rapidinha. Que não ia dar pra simplesmente adiantar férias até voltar. Falei, vamos... a moça que veio ensinar deu um workshop pra gente. E eu falei, vamos fazer de novo amanhã? Eu entendi como é que funciona, eu passo para as outras professoras pra gente garantir que o negócio vai ficar direitinho, porque não vai ser rápido. A gente fez mais um dia de treinamento, ensinei para todo mundo, sempre tirava dúvida. Tinha uma que era a tia Lu, um amor de pessoa. Teve uma vez que, mesmo com o distanciamento, eu tive que ir na casa dela porque ela estava precisando de ajuda específica. E como eu estava me cuidando também bastante, fui de máscara, gel, tudo que precisava fazer para ajudar ela na casa dela e depois voltei. Mas financeiramente não sofri tanto, mas... E eu, inclusive, fico pensando como o universo funciona, né? Porque uma frustração que estava acontecendo foi o que salvou a minha casa ali. Se eu tivesse sem trabalho, meu pai sem trabalho, só minha mãe trabalhando, ia ser muito difícil de manter. A gente tinha uma dívida no cartão na época, que a família toda usava o mesmo cartão. E eu fiquei meio paranoica no começo. Eu falei assim, eu não vou pagar essa conta. Eu vou pegar esse dinheiro aqui, porque é melhor a gente ficar devendo pro banco do que, sei lá, passar fome. Qualquer coisa do tipo, eu fiquei meio noiada. E aí eu não paguei a parcela do cartão. E aí depois veio com juros. Penei pra pagar. Mas deu tudo certo. Mas psicologicamente, ficar trancada em casa meses, como é que foi pra você? Nossa, foi muito difícil. Deu 5 meses, que assim... Todo mundo ama o pai e a mãe. Meu pai e minha mãe são incríveis. Mas 5 meses, trancado, sem ninguém fazer nada, foi assim, um pesadelo depois de um certo tempo. Aí eu saí de casa. No meio da pandemia, eu me mudei para um kitnet. Eu falei, não tô conseguindo. Não tá dando. Mas o primeiro mês, como ainda também, né, o primeiro mês, ainda foi até... pesado falar isso, né? Mas o primeiro mês até que foi gostoso. Eu e meu pai, a gente fez uma reforma no quintal de casa, fez uma área gourmet para quando tudo voltasse a gente ter como receber a galera. E quebrando tudo, assim, cheio de bolha na mão. Mas foi gostoso fazer coisas que desassociavam, né? Eu penso muito. Eu não tenho laudo de nada não, mas eu acho que eu tenho uma ansiedadezinha ali tranquila. E eu ficava pensando em um monte de coisa o tempo inteiro. E aí quebrar um muro, nossa, não tem nada tão gostoso quanto quebrar um muro e não pensar em nada enquanto você tá quebrando o muro. Muito bom. Então esse início foi tranquilo, mas depois foi punk. A volta foi quando eu fui pra Monte Verde. Quando eu fui pra Monte Verde, tava começando a flexibilizar as coisas. Em Minas parece que a coisa foi um pouco mais bagunçada do que aqui. Aqui eu achei que tava tudo bem certinho até. No Rio, uma bagunça também, minha amiga contava. Mas como ninguém podia fazer nada presencialmente, foi uma época que eu me reaproximei muito de uma amiga minha do Rio, a Ana, que eu só conseguia falar online com as pessoas. Se eu vou falar online com meu vizinho ou com a minha amiga que está no Rio de Janeiro, vai ser online do mesmo jeito. Então a gente começava a fazer tipo reuniões semanais ou quinzenais para atualizar o que estava acontecendo, as loucuras que a gente estava pensando. E foi muito gostoso. E até hoje a gente mantém. Pelo menos uma vez no mês a gente faz uma reunião, assim. Cada uma pega um negocinho pra beber e pra comer e vai falando, É gostoso. Pra gente encerrar a nossa conversa, você falou no comecinho do programa que gosta muito de viajar, de carro, né? Sim. Queria que você falasse um pouco desse hobby também, que eu acho que também deve desestressar bastante, né? Sim. Como eu faço muito isso pelo trabalho, às vezes eu faço um pouquinho mais do que eu gostaria. Mas é muito... Nossa, o tanto de podcast que eu escuto. Comprei uma caixinha agora portátil e fico lá, que antes eu ficava com um fonezinho de ouvido, né? Um fora para ouvir o trânsito e o outro para ouvir o podcast. Aí a viagem, que é 2 horas, parece que é 45 minutos. Fica um pouco mais fácil. E é gostoso. Mas o meu namorado também comprou uma moto, que ele tava louco para comprar uma moto, comprou. Aí, às vezes, a gente faz viagem... Ele mora em São Paulo, né? Então, às vezes, a saída e volta, a gente vai junto. Eu vou de carro, às vezes eu saio um pouco antes, daqui a pouco ele me alcança, me passa, aí zoa com a minha cara. Aí eu passo ele, tudo respeitando as leis de trânsito. Só recebi uma multa até agora. Mas é gostoso, assim.
É muito gostoso conhecer os lugares diferentes e pegar a estrada. É muito confortável. A gente foi para São Vicente esse fim de semana agora, que passou, e a gente saiu de São Paulo para ir para São Vicente. Tinha muito caminho por dentro da cidade, eu estava estressada já, porque o gostoso da estrada é não pensar. É um retão de sei lá quanto tempo. Você vai ouvindo música, vai trocando ideia e o tempo vai passando. A parte da cidade eu estava estressada, porque São Paulo. Então, um monte de semáforo, trânsito, caminhão, um monte de coisa acontecendo. Aí, quando entrou na estrada, eu falei, pronto, agora a gente começou a viagem. Até agora a gente estava só andando. Agora é a viagem. Tá certo, quero agradecer muito a sua presença aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagina, obrigada a você por ter feito o convite. O nosso programa, então, fica por aqui. O Gente em Destaque volta numa próxima oportunidade. Até lá.